8h22. Vamos ao vivo então para Natal. A repórter Juliane Barreto está ao vivo conosco. Ela é da Band Natal e tem informações atualizadas sobre a crise na segurança pública no estado. Tudo bem, Juliane? Como é que estão as coisas por aí, hein? Bom dia para você. Oi, bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Agentes da Força Nacional chegaram aqui ao Rio Grande do Norte na madrugada, por volta das 2h da manhã, eles chegaram à base aérea de Natal, cerca de 100 agentes que foram encaminhados após um pedido feito pela governadora do Rio Grande do Norte ao ministro da Defesa, e a previsão é que cheguem mais 100 homens ainda para auxiliar as forças de segurança aqui do Rio Grande do Norte. Esses agentes, eles estão agora reunidos para que eles possam depois sair para participar das ações de segurança nas ruas da capital e também em outras cidades aqui do Rio Grande do Norte. Com isso, essa expectativa que toda a situação se regularize. Hoje, pela manhã, as empresas de ônibus da capital que tinham tinham suspenso todo o serviço desde ontem à tarde, elas voltaram com os ônibus nas ruas por volta das 6h30 da manhã. Os ônibus saíram das garagens, geralmente saem por volta das 4h da manhã, então o natalense, ele começou o dia para o trabalho mais atrasado, mas o serviço está sendo regularizado aos poucos. O que continua suspenso aqui na capital, Potiguar, são os serviços nas unidades básicas de saúde e também o serviço de coleta de lixo, que a prefeitura decidiu suspender com os ataques que começaram ontem aqui no Rio Grande do Norte. Mesmo após o anúncio que a Força Nacional iria chegar para auxiliar na segurança aqui do Rio Grande do Norte, alguns ataques aconteceram em várias cidades do estado. Aqui na capital, ontem, no final da tarde, criminosos atiraram contra a guarita de um antigo prédio do Fórum de Potilândia, que é um bairro da zona sul da capital. Atiraram contra a guarita, mas como o vidro era blindado, o porteiro não se feriu. Também tentaram incendiar uma base desativada da Polícia Militar no mesmo bairro, mas a população conseguiu apagar rapidamente. No início da noite, criminosos chegaram a fazer uma barricada com pneus na Avenida Maria Lacerda, que fica no bairro de Nova Parnamirim, que é uma cidade vizinha à capital potiguar. Eles iriam até a fogo na avenida, mas com a chegada da polícia, eles fugiram. Durante também a noite e madrugada, criminosos queimaram 4 ônibus de turismo que estavam em uma garagem de uma empresa na zona norte de Natal. Eles também atearam fogo em 2 veículos particulares, estavam no meio da rua, um no bairro de Ponta Negra e outro também no bairro do Alecrim. A polícia chegou a trocar tiros com criminosos, inclusive perto do bairro do Alecrim, porque viram alguns homens parados em um veículo em atitude suspeita, e teve também troca de tiros na cidade de Parnamirim durante a noite entre criminosos e a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança, 28 pessoas já foram presas desde o início dessa ação de combate aos ataques antes de madrugada, e um homem morreu em confronto com a polícia, né? E esse reforço nas ruas continua, segundo a Secretaria de Segurança. A Polícia Militar, alguns policiais de folga foram chamados para auxiliar também no combate a essas ações criminosas. E o que aconteceu também ontem, que a Polícia Civil está investigando se tem alguma relação com os ataques, foi o assassinato de um comerciante, proprietário de um supermercado no bairro de Nazaré, na capital, né? A suspeita é que ele tenha tentado impedir que bandidos incendiassem o supermercado dele. Ele entrou em luta corporal com os criminosos e acabou morrendo. A polícia vai investigar ainda se foi realmente porque os bandidos iriam até a fogo no supermercado ou porque eles iriam realizar um assalto. Mas a população, né, moradores da região, acreditam que ele estaria tentando impedir um incêndio, como tem acontecendo, já aconteceu em outro supermercado aqui na capital, por causa desses ataques, e acabou sendo atingido por 2 tiros e morreu, um idoso.
Tivemos um probleminha no fim da conexão aqui com a repórter Juliane Barreto, que entrou com a gente ao vivo, direto de Natal, no Rio Grande do Norte, relatando aí tudo o que aconteceu nas últimas horas. Situação para lá de preocupante, hein, Cláudio Humberto? Pois é, e agora sim, os governantes não decepcionam, continuam reagindo muito mal em situações limite como essa, né? Ontem, a governadora do Rio Grande do Norte, em vez de ficar no estado comandando providências, simplesmente vazou, veio para Brasília. Você imagina, né, uma governadora, no momento em que o seu estado, sua população está sob ataque dos bandidos, pega um avião, fica 3 horas no ar, portanto incomunicável, depois desembarca aqui em Brasília e tudo que ela conseguiu foi a promessa já cumprida, né, do Ministério da Justiça de mandar homens da Força de Segurança Nacional, o que é outra presepada das autoridades, né? Porque esse negócio de força de segurança, isso foi inventado para que o governo federal possa fingir que se preocupa com o problema. Porque 100 homens no Rio Grande do Norte e nada é a mesma coisa. Eu estava vendo aqui, sabe qual é o contingente da Polícia Militar lá do estado do Rio Grande do Norte? 8.350 homens. 8.350 homens. Qual a diferença que fará a presença ou o acréscimo de 100 homens que chegaram esta madrugada da Força Nacional de Segurança? Nada. É tudo fingimento. Então a gente vê, de um lado, governantes locais, como é o caso da governadora, incapazes de reagir ao ataque criminoso, e a gente assiste o governo federal também, desinteressado em tomar medidas efetivas de enfrentamento dessa situação. É uma tristeza isso. Enquanto essas autoridades não fazem ou não tomam providências que deem consequência prática, né, que restabeleçam a segurança das pessoas, os bandidos continuam ousados, né? Continuam atacando segurança, Força Nacional de Segurança, e aí abrem fogo e continuam também, além de atirar contra prédios e pessoas, né? Também continuam incendiando ônibus e mercado, etc., como descreveu aqui o Pedro agora há pouco. É muito ruim, né, a gente assistir a essa demonstração de incapacidade das nossas autoridades de resolver os problemas. Agora, o que poderia ter sugerido, foi descartado até agora, né? Primeiro, como o Pedro explicou, não é um caso claramente de cangaço, desse cangaço, novo cangaço, porque não foram feitas as populações, né, não foram feitas ali, não foram capturadas, digamos assim, para que eles pudessem roubar bancos. Não, eles foram tocar o terror apenas, né? Também foi descartado, eu tenho a impressão que não há como estabelecer qualquer ligação desses atos com interesse político, o que parece mesmo, né, Pedro? É uma atitude do crime organizado reagindo a alguma decisão importante, transferência de preso, de líder de facção criminosa, alguma medida disciplinar mais dura que venha sendo adotada no sistema prisional. Essa é a reação típica do crime organizado, é exatamente tocar o terror quando o governo aperta o cerco, né? Foi o que nós vivemos aqui em São Paulo em 2006, né? Quando houve uma movimentação. É outra facção criminosa, viu? Que deixa bem claro. Eu não sei se vale muito a pena a gente entrar a fundo nessa discussão, mas nas apurações que eu fiz aí ontem, viu, Cláudio? O PCC não está no Rio Grande do Norte, não é o PCC, são outras facções. Isso é importante dizer para não termos a falsa impressão de que há uma facção só criminosa importante no país, né? São várias. E lá é o Sindicato do Crime, é o nome da facção criminosa que atua nessa região do país, lá no Rio Grande do Norte. Então isso que o Cláudio está dizendo é extremamente importante como medida para dar uma resposta a esses criminosos. Essa movimentação de presos, né, que pode ter ocasionado isso, ela, no caso, é também um remédio para combater o que está acontecendo hoje nas ruas, porque o Estado precisa ser mais forte do que os criminosos. Não pode se dobrar a eles nesse momento, né? E essa movimentação de presos ela é importante para isolar, impedir que os presos falem, impedir que eles conversem, que eles troquem mensagens, que eles dê ordens. E a gente já
de forma abstrata, trata desses assuntos quando fala aqui de mudança, de decisões judiciais que contrariam a lei, essa história de visita íntima, a importância, por exemplo, do parlatório e do monitoramento, sim, das conversas de presos com os seus advogados. Porque é nesse momento que o bandido dá ordem. O bandido está dentro da cadeia, mas ele não pode dar ordem lá de dentro. Entrada de celular em presídio. Essas são todas questões que o Estado brasileiro precisa enfrentar para impedir que a gente chegue a uma situação como essa vivida lá no Rio Grande do Norte ontem e hoje, né? A gente, quando acompanhando a descrição da repórter da Band Natal, Pedro, me lembrei muito do que aconteceu aqui em São Paulo em 2006, exatamente a mesma forma de operação, não é? Em 13 de janeiro, foi preso aqui um criminoso que seria um dos líderes dessa facção, José Kempis Pereira de Araújo. Ele foi preso em 13 de janeiro, foi levado para Pernambuco e depois transferido para Natal, no Rio Grande do Norte. Foi esse mesmo preso que ontem à noite foi transferido às pressas para uma penitenciária federal do Distrito Federal. Cláudio Humberto está recebendo aí o cidadão. E a partir dessa prisão, em janeiro, é que teria se organizado essa ação do crime em Natal. É o que se chama de salve, né? Uma forma de protesto da organização criminosa contra a prisão de um dos seus líderes. A gente já viu esse filme antes, infelizmente, em outras regiões do país. E também Fala, Cláudio. Tem o sujeito que comandou, já se sabe quem foi que comandou tudo isso, o cara que deu ordens da prisão a tudo isso. Foi até trocaram ele de presídio, etc., como explicou a Thaís. É uma tristeza, né, que o país viva uma situação como essa, mas ainda mais preocupante é a falta de atitude das nossas autoridades. Ficam tomando atitudes cosméticas quando o povo precisa de proteção efetiva. Rádio Banda